Eu uso o jejum intermitente como estratégia. Um dos motivos de se fazer jejum se chama cetoadaptação. O que é cetoadaptação? Então a gente tem que treinar o nosso corpo até para uma situação diversa. Então o jejum é um treinamento. Senhoras e senhores, hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Dr. Luciano Bruno, nutricionista, PhD em Ciências de Alimentos pela Cornell University e mestre pela Unicamp. É uma voz influente em fitoquímicos, otimização metabólica e reprogramação epigenética. Dr. Luciano Bruno explora como a alimentação e os hábitos impactam a saúde, a performance e a longevidade. Muito bem-vindo ao Café com Ferri, Dr. Luciano. Está aqui, Dr. Luciano Bruno. O homem sabe tudo de nutrição. E é um fenômeno nas redes sociais, né? Fenômeno nas redes sociais. O nutricionista dos nutricionistas. Tu gostou desse, hein? Gostei. Viu? Eu sou o cara dos jargões. E eu queria abrir o podcast perguntando sempre uma mini aula aqui, né? Podcast dos formadores de opinião. E eu aproveito aqui também para me consultar. Sempre, né? Com todos os convidados. Sempre a gente vai grátis, aprendendo, né? Aqui com os convidados. Jejum intermitente, doutor, funciona ou não funciona? Bem-vindo. A maquininha tá ali, tá? No final do podcast a gente passa. Combinado? Na verdade, gente, primeiro, obrigado a todo mundo que tá nos ouvindo. Jejum intermitente funciona se aplicado corretamente. Eu uso o jejum intermitente como estratégia. E não algo que a gente usa para a vida inteira. Porque as pessoas falam, quero fazer jejum. E começam a fazer jejum intermitente todos os dias. E vai perdendo um pouco daquele benefício, daquela eficiência do que a gente busca quando faz jejum. Toda vez que alguém me pergunta isso, a primeira coisa eu penso, para quê, para quem e quando? Por exemplo, uma pessoa que quer simplesmente emagrecer. Se ela fala para mim, eu quero emagrecer fazendo jejum intermitente. Isso não é o caminho. O jejum intermitente a gente faz por outros motivos. A gente faz jejum intermitente para estimular a autofagia, a gente vai falar disso bastante aqui hoje, que é a faxina celular, para estimular o nosso sistema antioxidante, para melhorar, para modular citocinas inflamatórias. Então o jejum intermitente ele é uma estratégia bem usada. Mas se você, por exemplo, me diz, eu faço jejum intermitente, eu fico tonto, eu fico com dor de estômago e o meu rendimento é muito ruim. Ou tá fazendo errado, ou o jejum intermitente não é para você. Então, cada um responde de uma forma e cabe a nós profissionais olharmos com muito detalhe se aquela pessoa vai ter bons resultados fazendo jejum. E como é que funciona o jejum intermitente, assim, na maioria dos casos, na média? A pessoa não toma café, não almoça, não janta, como é que é? Tem várias formas de fazer. E aí eu sempre pergunto, o que é mais importante para você, café da manhã ou jantar? Por exemplo, para você, o que é mais importante, café da manhã ou jantar? Jantar. Então, se o jantar é mais importante, a gente pula o café da manhã. Por exemplo, você jantou às 19 horas, você vai ficar sem comer nada que tenha macronutrientes até no dia seguinte, 12:00, 1h. Você pode tomar coisas que não tem macronutriente. Por exemplo, café, chá, essas coisas não quebram o jejum porque não tem macronutriente. Carboidrato, proteína, gordura. Exato. Se não tem, não quebra o jejum metabólico. E aí é mais fácil. Agora, se a pessoa fala, não importa com o jantar, mas eu amo café da manhã. Então, para que ficar sofrendo? Então, faz o contrário. Come até umas 4 horas da tarde, para de comer e vai comer no outro dia 8, 9 da manhã, por exemplo, no café da manhã. Então, tudo depende. Quem é você e o que você prefere. Não existe regra. Existe uma forma de fazer jejum que eu gosto muito, que se chama Time Restricted Feeding. Isso, a pessoa come de 8 da manhã às 3 da tarde. Isso é um jejum muito eficiente para as pessoas que não se importam em jantar. Por exemplo, para mim não funcionaria, porque a refeição que eu mais gosto de fazer é jantar. E o café da manhã, passo batido. Então, para mim é muito mais fácil fazer isso. E tem gente que se adapta. Às vezes, não toma mais café da manhã, treina em jejum, não se sente bem comendo de manhã e vai comer alguma coisa lá pelas 10, 10:30, como se fosse um lanche. Tá valendo. Então, tudo depende. Como que você se sente e quais são os resultados. O que você... E a gente avalia muita coisa. Se você está perdendo massa muscular, se você está tendo energia, se está melhorando o seu sono, como está a sua frequência cardíaca. Tudo é muito importante para a gente avaliar se realmente vai ser benéfico e está sendo benéfico para você. E onde é que encaixa o treino nessa pessoa que passa 12, 15 horas sem comer?
Ela precisa treinar depois de comer? Pode treinar em jejum? Tem alguma diferença no resultado? Se você faz jejum, é assim. Um dos motivos de se fazer jejum se chama cetoadaptação. O que é cetoadaptação? Você se acostumar com moedas energéticas diferentes. Isso, para mim, é o mais importante do jejum. Porque, suponhamos, se você come de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas e você passou a vida fazendo isso, você nunca entrou em cetose. Então, seu corpo não consegue usar de forma eficiente gordura como moeda energética. Quando você faz um jejum, você tira o carboidrato. Você tira o carboidrato da história. Então, o teu corpo ele vai se readaptando, vai estimulando transportadores que não estimulava porque não precisava, e ele vai se readaptando para que você consiga usar uma outra moeda energética. Isso se chama flexibilidade metabólica. E é muito importante. Imagina se acontece uma coisa com a gente agora. A gente vai para o hospital, por exemplo, por algum motivo. E aí você é obrigado a fazer longos períodos de jejum, ou você é internado por algum motivo. Tudo isso vai impactar no seu catabolismo de massa muscular. Então a gente tem que treinar o nosso corpo até para uma situação diversa. Então o jejum é um treinamento. Por isso que eu gosto muito de fazer. Então se você estimula a cetoadaptação, você consegue resultado. É por isso dessa pergunta que você me fez. Tá, se eu treino às 7 da manhã, eu treino às 7 da manhã e eu estou em jejum, eu vou comer lá pelas 11, meio-dia, 1h. Você vai se adaptar a fazer isso. E a gente usa algumas estratégias para melhorar essa adaptação que não quebram o jejum. Mas o que é importante disso? Você ir treinando, não fazer jejum muito longo. Você nunca fez um jejum. Você vai começar com 12 horas, 13 horas, 14 horas. Vai subindo aos poucos. Não vai ficar doido e fazer um jejum de 24 horas sem nunca ter feito, que você vai cair no chão. Então você vai treinando. Isso é um treinamento metabólico. Isso aqui é uma máquina. Nossa máquina é muito perfeita e responde sob demanda. E você treina essa máquina. E eu vou dizer para vocês que muita gente passa a vida sem saber o que é usar uma cetose como moeda energética. Que é o que se tem, por exemplo, quando você faz uma dieta cetogênica, ou quando se faz um jejum intermitente mais longo, ou quando está cetoadaptado. Por exemplo, eu faço jejum há muito tempo. Se eu, já faço jejum há muito tempo, faço jejum de hoje para amanhã, a minha eficiência na produção de corpos cetônicos é muito boa. E você que nunca fez, você vai medir seus corpos cetônicos e você vai ver que a eficiência não está boa. A gente mede, igual mede a glicose, a gente mede a quantidade de corpos cetônicos que a gente tem no sangue, para entender como que a gente está conduzindo aquele jejum. Então eu tenho um medidor de corpos cetônicos em casa, que eu meço para saber se eu estou cetoadaptado, se o que eu estou fazendo quebra jejum. As pessoas perguntam, não sei o que quebra jejum. Eu falo, testa. Vai lá, come, espera meia hora, 1h e meia, 2 horas e mede como que tá os seus corpos cetônicos no sangue. Você vai saber se quebra ou não. Então, a gente tem que treinar o nosso metabolismo. Nós temos uma máquina incrível e muito viciada na mesma moeda energética. É muito fácil para o nosso corpo tirar a energia de glicose. É muito fácil, é preferencial tirar a energia de carboidrato. E quando a gente fala, vamos fazer um jejum, não é uma coisa que você vai fazer para o resto da vida. É um treinamento. Você pode escolher um dia da semana e fazer um jejum de 14 horas. Na semana seguinte, faz de novo 14 horas. Na outra, você já vai aumentando. E não precisa passar de 18. 18 já está de bom tamanho. A gente começa a produzir corpos cetônicos com 12 horas de jejum. Então, se você fica sem comer 10 horas, muito provavelmente você não produziu, transportou e utilizou corpos cetônicos. Então, você precisa de, no mínimo, 12 horas. Claro, cada um é de um jeito, mas em média, 12 horas. Você precisa de pelo menos 12 horas para extrair aquela moeda energética.